Quero te agradecer porque Tu és fiel e quando o Senhor dá uma palavra como essa, o Senhor dá o título logo quando nós acordamos de manhã. Quero te agradecer porque eu sei que essa palavra não vai voltar para os céus da mesma maneira que ela veio. Ela vai transformar pessoas, ela vai mexer com os nossos corações, ela vai nos levar ela vai nos desafiar a sair do lugar em que nós estamos e darmos passos maiores e mais longos. Eu te peço, Espírito Santo, que no nome de Jesus, a cada palavra aqui o Senhor venha me usar como um instrumento Teu, pois sei que sou apenas isso. Me humilho diante de Ti. Tu sabes o quanto eu tenho tido o prazer de estar na Tua presença, apenas para ser, Senhor, um instrumento Teu. Eu te peço que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Eu te peço que aqueles que estiverem assistindo essa mensagem pela internet ou pelos DVDs, que eles também sejam edificados, que a mesma cura que estiver acontecendo aqui aconteça em cada lar. Espírito Santo, que no nome de Jesus, todo coração de pedra seja transformado num coração de carne, sensível à Tua voz. Espírito Santo, vai soprando, coloca os Teus anjos ao redor dessa igreja e também aqui no púlpito, me protegendo e me escondendo. Eu quero estar atrás de Ti, eu quero que o Senhor apareça, que a Tua voz fale através da minha, porque a Tua voz ela encontra morada no mais interior do homem. E eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor tem sonhado, que a Tua unção profética venha nessa noite de uma forma tremenda, que nada venha ficar oculto diante de um Deus tão sábio como o Senhor. Eis-me aqui, fala conosco, cada um, desde os que estão trabalhando, que as crianças sejam visitadas nessa noite, lá também no Ministério Infantil, que tudo que estamos fazendo e que estivermos fazendo, o que formos fazer, venha glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em dias onde as pessoas estão querendo explicar o que não pode se explicar. Fala para o irmão do lado, Deus não nos chamou para andar pelo que vemos, mas para andar por fé. E o que é fé? A Bíblia diz em Hebreus 11, não precisa abrir, mas Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam ou não aparecem. Repita bem alto comigo, fé. Mais alto, fé. Lá no fundo, fé não se explica. Só que esse é um problema, porque nós sabemos que o conhecimento humano ele está em cima de um tripé: ciência, onde tudo se prova; filosofia, onde tudo se explica; e fé, teologia, onde nós aplicamos a fé, onde nós acreditamos ou não acreditamos. E amados, como é que nós vamos explicar um Deus como o nosso? Como que nós vamos entender o que passa na mente de um Deus como o nosso? Nós não fomos chamados para entender Deus, nós fomos chamados para ser amigos de Deus. Amém? É uma grande diferença. Mas os homens quiseram explicar a Deus, quiseram entender a Deus. E o resultado, a Bíblia diz que porque a ciência aumentou tanto, o coração de muitos, conforme a ciência iria crescendo, o coração de muitos iria se esfriando. E o que nós vemos, o que a gente vê hoje? Uma falta de amor enorme, uma falta enorme de honra, e principalmente uma falta de temor a Deus. As pessoas fazem coisas e a gente fala, cara, será que esse cara nunca pensou que Deus estava vendo isso? Uma falta de temor, a galera brinca com Deus. Tudo porque quiseram entender a Ele e quiseram entender quem não se entende. E ao invés de desenvolverem uma amizade com Deus, agora se voltaram contra Ele porque não conseguiram entendê-lo. Nessa noite eu quero falar sobre a vontade de Deus, que é, e agora eu falo o título da mensagem. Se você quiser ver durante a semana na internet ou levar um DVD para casa, o título da mensagem é Desmontando argumentos, teorias e lógicas. Repita comigo, desmontando argumentos, teorias e lógicas. Nós vamos começar nessa noite desmontando argumentos. Eu creio num Deus
a nosso favor, amém? Eu creio num Deus que te protege. Vai cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. A Bíblia diz isso. Você crê nisso? 4 pessoas levantaram a mão. Quem crê nisso? Diz amém. Meu irmão, ou você crê na Bíblia ou você não crê nela. Aqui se usa teologia, amém? Nós entendemos que Deus usou pessoas divinamente inspiradas pelo Espírito Santo para escrever palavras que falariam diretamente com a gente. Eu creio num Deus que luta a nosso favor. E se você é fiel a Deus, Ele sempre vai te proteger e no final tudo vai dar certo. Pastor, não está dando certo ainda, porque não chegou no final. Calma. Quando Deus está no controle, até a morte se torna vida. Repita comigo, até a morte se torna vida. O que dizer da morte do nosso querido Cid? Quem lembra disso? Um dia, quem não lembra, nós tínhamos um diácono aqui na igreja. Um dos caras, à época a igreja tinha 800 pessoas. Um dos caras mais conhecidos da igreja, mais carismáticos da igreja, mais legais da igreja. E ele acabou falecendo. Ele tinha 2 meses de casamento. Eu casei ele num dia e depois de 2 meses, no mesmo dia eu estava fazendo o velório dele. Foi uma situação muito dolorida, muito mesmo. Mas quantas pessoas se converteram no culto fúnebre dele? Quantas pessoas foram renovadas naquele dia? Nós oramos 14 horas para ele ressuscitar. Ele ressuscitou? Ele não, mas um monte de gente que estava meio assim na fé veio com gás. Que olha, meu irmão, foi Deus que usou a morte dele para isso. Quantos que foram marcados pelo seminário que nós tivemos depois da morte dele? Me ligaram de Londrina, disseram: e aí, vai ter seminário ou não vai? Eu falei: pode vir, cara, a gente já orou, o cara não ressuscitou, vamos fazer o seminário. E no primeiro acorde que eles tocaram, o pessoal da casa de Davi, parece que os céus já se abriram e a gente teve experiências acima de experiências. Meu irmão, foi em cima de experiências, foi algo sobrenatural. Então, quando Deus está no controle, até a morte se torna vida. E eu quero contar para vocês uma história muito vibrante na Bíblia. Tem um livro aí chamado Esdras. Se você conseguir achá-lo, acha, Esdras. Daqui a pouco eu falo o capítulo, mas eu vou contar a história, o pano de fundo. Em Esdras, a gente vê o povo de Israel tendo a liberdade para regressar do exílio babilônico. E quando eles chegaram lá na terra deles, eles tinham uma missão, que era reedificar, reestruturar o templo e a cidade. E toda vez que a Bíblia fala de templo de Deus, ela está dizendo hoje em dia de nós. Fala para o irmão do lado: você é um templo de Deus. Naquela época era físico, hoje somos nós. E aqui nos fala de uma situação quando você está num lugar de escravidão. Quando você está vivendo um lugar na tua vida, está vivendo um tempo que você fala: cara, eu estou sendo guiado por coisas que eu não queria fazer. Eu estou fazendo coisas que eu não queria estar fazendo. Eu estou fazendo coisas que desagradam pessoas ao meu redor, mas eu não consigo me livrar disso. E quando você se liga, porque você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa que está contente nessa situação. Mas quando o cara se liga: eu estou machucando muita gente, eu estou me machucando, eu preciso sair dessa. Não é tão fácil assim. E aí quando você se liga e se toca que tem vivido uma vida distante da essência da vida que Deus te prometeu, não nos resta outra alternativa do que reedificar o nosso templo, que é a nossa vida, o nosso corpo, não só físico, mas a nossa vida. E quando você para analisar a sua vida, muitos acabam percebendo que não vale muito a pena viver o jeito que eles estão vivendo. Ah, beleza, eu tenho uma certa liberdade, mas na realidade eu sou mais preso e mais escravo do que se eu estivesse vivendo como, de repente, os meus amigos lá naquela igreja. E aqui eu não estou falando só de religião, estou falando de relacionamento com Deus através de Jesus, amém? E quando você resolve fazer isso, você resolve sair dessa vida e dizer: cara, eu vou melhorar, eu vou sair daqui, algumas coisas começam a acontecer. Porque quando você está vivendo como escravo de uma situação, e você diz assim: não está bom para mim, não está bom para minha família, não está bom para os meus filhos, não está bom para minha saúde, não está bom para nada, nem para o meu futuro, e você resolve sair, parece que soa uma sirene lá no inferno, dizendo: opa, 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 alguém está querendo sair daqui. E aí começa a acontecer algumas coisas. Abra comigo Esdras capítulo 3. Versículo 12 diz: porém muitos dos sacerdotes e levitas e
das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha o versículo 13, que coisa estranha. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amados, eu vejo aqui pessoas que tiveram a iniciativa de voltarem e reconstruir a sua vida, reconstruir o templo, mas que quiseram sair do lugar, mas deixaram o seu coração ali. Quiseram sair de uma vida de passado errada, mas o coração ainda está no passado. Eles viram, a galera aqui, eles viram que a casa era diferente no início. E amados, fala para o irmão do lado assim, se você quer, fala forte, se você quer reconstruir seu relacionamento com Deus, você precisa entender algumas coisas. Quais? Olha para mim. Primeira coisa, a chave para o fracasso do seu futuro, escuta, eu falei isso na sexta-feira aqui no Recri. A chave do fracasso do seu futuro é a preocupação com o seu passado. Quando você fica muito preso no passado, você não consegue enxergar o futuro e o teu presente vira uma droga. E você está sempre preocupado com o que aconteceu lá, o que aconteceu lá, o que aconteceu lá, mas o lá já foi. Se o passado foi bom ou foi mal, ele já passou. Nós precisamos entender as lições. Daquilo que for bom, eu trago para a minha vida. Daquilo que for mal, eu nunca mais faço para não errar de novo. Porque errar humano, errar duas vezes já é meio diferente, entendeu? Não é tão inteligente e lógico eu errar duas vezes a mesma coisa. Puxo as lições do passado, mas eu não posso ter o meu coração aqui no passado. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que todo mundo chorou, mas alguns choraram de alegria. Caramba, estamos saindo daqui. E outros choraram de tristeza. Puxa, estamos saindo daqui. Eu creio, amados, que quando você começa a acertar o seu relacionamento com Deus, uma alegria invade seu coração. Você já sentiu essa alegria? Nossa, que amém mais xoxo. Quem já sentiu essa alegria? A mesma coisa é falar, sorria. Você tipo o pica-pau tomando um couro, né? Quem já sentiu essa alegria? Você começa a sentir uma alegria. O mundo continua caindo lá fora, mas aqui dentro tem algo diferente. É algo que você não consegue explicar. A galera chega pra você e fala, me explica isso. Você fica igual bobo. Eu lembro quando eu me converti, eu fui visitar uma tia, e a minha tia falou assim, você agora é crente? Eu falei, sou crente em quê? Eu não sabia. Tinha uma semana de crente, eu não sabia falar, mas aqui dentro alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia explicar. Eu não sabia nem ler a Bíblia direito, eu achava que Tarzan estava na Bíblia. Então, não interessa o que eu estava sabendo no presente, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido aqui dentro do meu coração, amém? Só que nessas horas, presta atenção, nessas horas que você sai e diz assim, cara, eu quero mudar minha vida, eu quero fazer algo diferente com Deus, vão se levantar pessoas para mostrar para você o seu passado. Quem você acha que é para querer ser um santinho agora? Eu te conheço, eu sei o que você fez no verão passado. Então, por favor, não faça isso não. Vozes, e às vezes não são nem vozes, são pessoas de carne e osso que chegam, às vezes mais osso que carne, às vezes mais carne que tudo, né? Chegam e dizem o quê? Ei, seu passado te condena. Meu irmão, quem aqui o passado condena? Se você está nessa igreja, meu irmão, seu passado não deve ter sido muito bom não. Uma vez chegaram pro que avivalista que foi, não sei se foi John Wesley, eu não lembro, um dos caras que incendiaram no século passado o mundo. Chegaram para ele e disseram assim, uma voz falando para ele, cara, olha o que você fez no passado, você fez isso. Quando acabou ele falou, você esqueceu de acrescentar isso, mas você esqueceu de ler a última linha, todos esses pecados foram lavados e cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? O passado não nos condena mais, queridos. Glória a Deus. Pastor, você não me conhece, eu não preciso te conhecer, Deus te conhece.
E a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele nos perdoa. Você conhece pessoas que ficam pedindo perdão para Deus 10 anos pela mesma coisa? Deus me perdoa, aquele espírito de, ai cara, eu preciso pedir perdão para Deus. E Deus, perdão do quê, cara? Há 10 anos atrás você já me pediu perdão, já te perdoei, nem lembro o que é. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar, amém? E ainda coloca uma placa dizendo o quê? Proibido pescar. Está na Bíblia isso, 2 Bigard, capítulo 3. Põe lá. Ou agora Biguinha.2. Sabe quantas pessoas que hoje alguém chega para dizer o passado, ele pode dizer assim, cara, você está me xingando, mas olha meu presente. Eu parei com as coisas erradas, eu voltei para minha família, minha esposa voltou a ter um marido, meus filhos voltaram a ter um papai. E agora você vai querer que o meu passado apague o brilho do meu presente? Amados, fala para o irmão do lado assim: não permita, mais forte, não permita que o seu passado apague o brilho do seu presente. Amém? Porque você pode ter feito um monte de coisa errada. Se Deus está te perdoando, está te limpando, não importa o que digam, importa o que Ele está fazendo agora. Ele está te limpando, Ele está te ajudando. Você não pode continuar nessa situação, porque com Deus não se brinca. Mas quando você, independente do que você fez, você se arrepende e o confessa através de Jesus, meu irmão, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E essa é uma guerra que vai começar em nossas vidas. Você começa a querer acertar o teu coração, começa a querer acertar a tua família, vão começar a dizer, olha o teu passado, mas não vai parar aí. O sininho continua tocando, é uma sirene lá no inferno. Manda mais gente para lá, vamos atrapalhar esse cara. Olha Esdras capítulo 4, versículo 1. Versículo 1, versículo 4 e o 5. Esdras 4. Ouvindo os adversários, ouvindo quem? Os adversários, não eram os brothers, eram os adversários, então presta atenção. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, então as pessoas daquela terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Versículo 5 agora. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha para mim. Você sabe que nem todo mundo vai querer o seu bem, concorda comigo? Nem todo mundo vai ficar feliz com o seu sorriso, nem todo mundo vai ficar feliz com a sua saúde, nem todo mundo vai ficar feliz com o seu sucesso. Isso é básico. Mas as pessoas às vezes, por não entenderem o que está passando no seu coração, eles vão levantar argumentos para frustrarem os seus planos. Sempre, fala para o irmão do lado, sempre vai ter alguém para te dizer, calma aí, não precisa gaguejar para o irmão do lado, você pode falar direito. Fala para o irmão do lado, sempre haverá alguém para tentar te desanimar. Fala para ele, inclusive dentro da igreja. Cruzes, bate na madeira, pastor. Aqui não, aqui é o que mais tem. Quem quer conhecer um crente confiável? Quem quer conhecer um crente confiável? Diz, eu quero conhecer um cara de Deus mesmo. Quem quer? Quem já se decepcionou com o crente? Então, irmão, não é porque você... Gente, que toda gagueira, toda unção de sal vai embora em nome de Jesus. Olha só. Sal é o meu co-pastor. Ele dá umas gaguejadas de vez em quando, né? Não, pregando ele não gagueja? Não, Deus está ungindo ele. Queridos, não é porque alguns pisam na bola que todo mundo vai pisar na bola, amém? Agora, como é que eu conheço alguém confiável? É uma dica. Você quer aprender a conhecer alguém confiável dentro da igreja? Qualquer lugar, mas principalmente na igreja, porque quando você entra na igreja, você acha que todo mundo é santinho, não é? E aí, às vezes tem uns que não são tão santinhos assim. Como é que eu conheço? Fala para o irmão do lado. Analise o conteúdo das conversas dessas pessoas. Meu irmão, olha só. Se ela só consegue falar mal dos outros, se ela só fala mal da igreja, dos pastores, se ela só vê os defeitos, cuidado, a próxima vítima é você. Porque eles acham, meu irmão, aqui é incrível você ver pessoas vindo na igreja só para achar pessoas novas,
e fiquei sabendo esses dias de uma, né? Ah, pastor, tamo junto, dá tapinha nas costas e por trás descendo a lenha. E eu falei, cara, como você acha que isso chega para o coração de Deus? Amados, você precisa andar com pessoas que mesmo que vejam um problema, porque há problemas, mas elas tragam a solução. Puxa, eu vou falar com o pastor, eu vi uma dificuldade em tal lugar, eu vou apresentar para ele uma solução. Porque todo lugar, não existe igreja perfeita. No dia que você entrou, já se deixa de ser perfeita. Amém? Então, o que acontece? Tem gente que vê o problema e fala, puxa, vamos apresentar uma solução para ajudar. Agora, sabe o que me conforta? O que me conforta é que Deus é fiel. E eu aprendi que toda vez que eu encolher a minha mão e não querer me defender, Deus vai estender a dele. E a Bíblia diz que é terrível coisa cair na mão de um Deus vivo. Meu irmão, se você é um desses que gosta de falar mal pelas costas, você está arrumando uma cova para cair nela. E posso te falar, eu não vou poder te ajudar, porque uma vez eu aprendi o seguinte: não entre na frente de quem está apanhando de Deus, senão você vai apanhar também. Então, se você não quer apanhar, cuida da tua boca. A Bíblia diz que... Não é a Bíblia, mas dizem que quando você não tiver palavras tão fortes para serem mais fortes que o seu silêncio, é melhor ficar quieto. Amém? Então, se você não tem assunto, não vai edificar, fica quieto. Ouve. Sabe? Faz algo diferente. Você vai guardar o teu coração nesse momento. Amém? Só que quantas pessoas acabam ouvindo vozes assim? A pessoa estava bem na igreja. Cara, isso é triste demais. O pastor Rina falou esses dias no curso que ele demorou um maior tempão para levar um cara, para trazer um cara para Jesus. E o cara era surfista e levou o cara junto para o Havaí. Chegou no Havaí, bastou 5 minutos com um desses que fala mais que a boca. E o cara se desviou, ele não tinha nem vindo direito para Jesus, se desviou e não quer voltar mais. 5 minutos com boca grande. Imagina como esse cara vai pagar para Deus pela vida desse que se desviou. E o que tem de pessoas às vezes que está bem, o cara está crescendo, o cara está vendo um crescimento interno na vida dele, só que ele ouve as pessoas erradas. Eu já vivo dizendo aqui, amados, eu fiz um livro sobre isso. Existem pessoas que vão te aproximar de Deus e pessoas que vão te afastar de Deus. Sabe, e eu vejo às vezes pessoas ouvindo gente errada, e aquela fé, aquela alegria, de repente é como se colocasse uma agulha num balão. Vai esfriando, diminuindo. Por quê? Porque ouviram maus assuntos, más conversas. Agora, olha como que Deus protege os seus. Números 23, eu preciso abrir, diz que contra a casa de Israel não vale encantamento, nada. Deus protege os seus. E aí o povo tentou parar a construção, eles lutaram, e aqui entra uma coisa muito legal. Eles enviaram uma carta para o rei Dario, dizendo, capítulo 5, versículo 17. Os caras queriam parar a construção, eles mandaram uma carta para o rei. Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua posição. Amados, eles queriam que o rei enviasse uma resposta mandando parar tudo. Eles aguardavam só uma ordem para que eles usassem até a força bruta para fazer parar a construção. Mas olha que legal, Deus conhece os traidores, querido. Deus conhece os falsos amigos. Deus conhece aqueles que estão lutando para te fazer parar, amém? Esdras capítulo 6, versículo 1. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Fala para o irmão do lado, Deus nunca perde. Amados, quando Deus te pede para fazer algo, não existe argumento que te faça parar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha o que o rei diz. Posso ler esses versículos? É um pouco longo, mas eu posso ler? Recapitulando, os caras queriam parar a construção. Tentaram de tudo quanto é jeito, não conseguiram. Mandaram uma carta para o rei, mandaram um e-mail na época. O rei abre o e-mail, procura nos arquivos reais e retorna o e-mail. Olha o que o rei fala, versículo 2. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim:
O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60, e aí vai o tamanho. Versículo 4. A despesa se fará da casa do... Gente, repete comigo. A despesa se fará da casa do... Demais disso, ele foi falando, versículo 5. Aí ele fala agora: agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, falou tudo aqui: retirai-vos para longe dali. Os caras que mandaram a carta, ele falou: retire-se. Não interrompa a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Olha agora, que é o mais louco. Também, por mim se decreta o que é a vez de fazer a esses anciãos, os judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, que dá tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente, todo dia 5, né, traduzindo para os dias de hoje, a despesa a esses homens, para que não se interrompa a obra. Também lhe dê dia após dia, sem falta, tudo o que houver necessidade, novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto de Deus. Versículo 11. Por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa. Meu Deus, decreto bom, né? Arranca uma viga, cai a casa sobre o cara. E seja ele levantado e pendurado nela, e o que da sua casa se faça um monturo, um monte de lixo. Traduzindo: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Para entender mais ou menos, os caras que mandaram o e-mail para fazer parar a obra, agora tinham que dar dinheiro para os caras continuar a obra. Você não entendeu isso? Os caras que se levantaram para falar, vai parar de edificar o templo, veio uma ordem: agora não só vai parar, como você vai ajudar a edificar. Você vai ter que tirar dinheiro dos impostos e sustentar. Vocês estão aqui? Sabe o que eu aprendi aqui? Isso acontece quando Deus usa a traição para nos dar mais tração. Quem estava quando eu falei sobre isso? Para quem não estava, se você pegar, pode tocar, querida, aumentar um pouquinho o volume. Se você pegar a palavra traição e tirar o i do meio e usar esse i como ignorar, eu ignoro a traição, continuo confiando em Deus. Deus ajunta as duas palavras, as três sílabas, as três letras aqui, três aqui. De traição vira tração. E o que é isso? Aquilo que veio para te parar te dá mais força. Aquilo que veio para te diminuir acelera a tua velocidade. Aquilo que veio para tentar parar a tua edificação vai te fazer ser mais grande, vai te fazer ser maior do que antes. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu aprendi aqui que quanto mais argumentos tiverem para te fazer parar, mais Deus se torna especialista em desmontar argumentos. Amém? O que dizer, querido? O cara levanta um monte de argumento. Agora, o que dizer às pessoas que estão sendo abençoadas nesse lugar? As pessoas falam um monte de coisa para te desistir, para te fazer desistir de vir para cá. Mas o que dizer das famílias que estão sendo restauradas? O que dizer dos filhos que estão vendo os pais agora pararem de usar droga? O que dizer das vidas que encontraram uma razão pelo qual viver? O que dizer de cada pessoa que tem aprendido da palavra que Deus envia nesse lugar? O que dizer dos princípios que nós estamos aplicando e tem mudado a nossa vida? Fala para o irmão do lado: contra fatos não há argumentos. Essa igreja é do diabo. Tá bom, você acha que o diabo vai levar alguém para perto de Jesus? Não sei o que. Fala um tanto. Mostra a tua vida. Fala: ei, a minha vida está diferente. O que tem de pai que não queria nem que o filho viesse para cá nem morto? E o filho bateu o pé, ficou, e agora o pai bate palmas. Alguns estão até aqui porque vira a mudança do filho. Meu irmão, contra fatos não há argumentos. Amém? E na sua vida você deveria ter a mesma postura
Quando alguém quiser parar a construção do seu relacionamento com Deus, você precisa dizer a mesma coisa. Meu querido, contra fatos não há argumentos. Eu estou melhor agora, estou melhor comigo, estou melhor com Deus, estou feliz, estou em paz, bem casado, restaurou minha família, restaurou minha saúde. Você quer falar o quê? Amém? Porque sempre vai ter alguém para falar, mas nunca vai ter alguém para estar na tua casa, ver o que você passou e onde você está agora. Agora, falta de sabedoria é aquele que dá ouvido para quem não presta atenção na tua vida. Sempre vou ter dois conselhos para seguir, querido. Aqueles que se preocupam com você e aqueles que não estão nem aí com você. E você vai ter que ouvir os dois por educação, mas ignorar um e ouvir o outro. Ouvir conselho de quem? De quem está afim. Sabe, a fonte importa, querido. A fonte de conselho importa. Quem é que está me dando esse conselho? Tem conselhos que eu ignoro, né? O quê? Você falou o quê? Ignoro, porque eu sei que é uma pessoa que só fala mal, que só quer o nosso mal. Agora tem pessoas que abrem a boca e eu falo, cara, pode falar. E eu analiso, vejo como aplicar esse conselho na minha vida. Na sua devia ser a mesma coisa, amém? Deus é especialista em desmontar argumentos. Vamos agora para as teorias. Repita comigo, Deus também é especialista em desmontar teorias. Vou te contar uma teoria, vamos lá. Um dia, um menino que havia se perdido dos seus pais estava discutindo com os anciãos daquela época. Os sábios olharam para esse menino e disseram, puxa, que menino inteligente, é um menino diferente. Um dia, depois de alguns anos, esse menino já homem aparece, fazendo milagres, cabelo grande, andando com 12 cabeludos junto. Era uma gangue. Eles começaram a fazer milagres. Esse menino começa a mudar, agora homem, mudar a história de muitos, transforma a vida de muitos, e se diz ser, pasmem, o Filho de Deus. Imagina, o cara chega e aí galera, tudo bem? Paz do Senhor, eu sou o filho desse Senhor que vocês deram a paz agora. E aí, tentaram de tudo quanto é jeito, vamos ter que parar esse cara. Quem é esse cara? Porque era ruim para eles verem os fiéis seguirem alguém que se misturava com o povo. Porque os sacerdotes daquela época era mais ou menos assim, nós aqui, vocês aí. E Jesus não, Jesus andava no meio da multidão, abraçava, a criançada vinha, ele dava revestinho na turma do Biga, sabe? Jesus era brother. E aí, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, amém? E isso era inadmissível para os sábios daquela época. Fizeram o que fizeram, burlaram o sistema, julgaram Jesus de noite e conseguiram colocar ele numa cruz. Só que tudo isso estava no plano de Deus para a vida dele. Tá bom, tá tudo no plano de Deus, mas sabe o que aconteceu? Fala para o irmão do lado, Jesus morreu. E todo mundo começou a dizer o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tudo que nós dissemos contra esse cara é verdade. Ele é um impostor. Ele não era filho de Deus coisa nenhuma. 3 dias depois, algumas mulheres foram no túmulo e elas chegaram lá e viram um anjo. Viram um anjo, o anjo olhou para elas e disse assim, por que vocês estão procurando aqui? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vamos falar para todo mundo. E por que foram 3 mulheres e não 3 homens? Porque a notícia se espalhou em 5 minutos. Elas conseguiram, elas já saíram com o celular ligando. Meu, você não acredita, louca, tal. E começaram a se espalhar. E a notícia foi. Se fossem 3 homens, sabe o que eles iam falar? O que vocês viram lá? Ah, um anjo. Como é que foi? Legal. Não, mas conta mais. Ah, foi massa, piá. Você já viu uma mulher brava com o homem quando ela chega e quer contar? Sabe o que eu aprendi? Eu levo minha esposa junto agora. Porque eu não consigo passar relatório para ela. Ela vai me pedir, como é que foi o seminário? Sempre vai ser legal. É que às vezes é um legal com uma entonação melhor e um legal meio xoxo. Então ela já vê mais ou menos. Ah, foi legal. Nossa, foi legal. Então ela já tem a ideia. Mas agora o que eu faço? Eu levo ela junto e ela faz o relatório. Alguém me pergunta, como é que foi o seminário? Amor, fala para ele. E nós chegamos lá às 5 da manhã. E aí o sol estava vindo de trás da montanha. Um pássaro passou no lá. Nossa, é demais isso. Aí olharam para as mulheres, o anjo falou, meu, sai falando. E elas saíram. Jesus começou a aparecer para os seus discípulos, começou a dar as últimas direções. Mas aí, olha a teoria que os caras fizeram. Os sábios daquela época fizeram algo, eles olharam e falaram assim, não dá para deixar desse jeito.
Agora falaram que o cara ressuscitou. Agora a gente está frito. Abra comigo em Mateus capítulo 28. Só para você ver a teoria. Mateus capítulo 28. Conforme você abrir, diga amém. Lá no fundão, quero ouvir uns améns. Fundão, que é frente. Bem, vamos lá. Mateus 28, 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram o corpo dele enquanto nós dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão, olha agora, essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Levantaram uma teoria sobre Jesus, mas como nós estamos aprendendo nessa noite, repita comigo: Deus é especialista em desmontar teorias. Sabe por quê? Vou te contar uma história, mas eu acho que não vai dar tempo. Tudo bem. Bueno. Eu vou falar sobre a minha história. Queridos, com 16 anos de idade, eu estava num campeonato de skate de São Paulo. E aí eu olhei para trás, tinham 3 meninos que me ofereceram uma bolacha. Estava todo mundo usando droga no campeonato, eu não usava. E aí não era cristão, eu não usava porque eu não queria mesmo. E eles me ofereceram uma bolacha, eu até achei que tinha droga na bolacha. Falei, nossa, essa é boa, hein? Você que é do Rio pro biscoito e bolacha, que é a mesma coisa. E aí esses caras puxaram o assunto comigo, começamos a andar juntos. Um ano depois, esses caras me levaram para um acampamento. E nesse acampamento eu tive uma experiência com um cara chamado Jesus. Essa experiência foi tão forte, foi tão marcante, que eu tinha 16 anos, com 16 na época, eu já frequentava um monte de balada de São Paulo. E eu falei para ele, como é que eu vou fazer para frequentar as baladas? Ele falou assim, cara, você vai gostar tanto de andar com Jesus que você não vai querer mais ir para as baladas. Eu falei, nada a ver. Mas foi tão impactante o encontro que eu tive com ele, que eu deixei de ir. E comecei muito para a igreja. Nós éramos 80 adolescentes. E nós éramos de uma igreja chamada Presbiteriana. E lá tinha a UPA, não sei se vocês já ouviram falar, União Presbiteriana de Adolescentes. E a nossa UPA tinha 80 caras que todos faziam esportes. Tinha a galera do skate, a galera do futebol, a galera do vôlei. Mas todo mundo era muito unido. A gente, sabe, a gente era muito unido. Eu não gosto de dizer que aquela época era legal, porque cada dia da minha vida é mais legal, um dia é melhor que o outro. Mas era uma época muito gostosa, porque eu levantava às 5 da manhã para trabalhar, morava em Osasco, ia lá para Barra Funda, quem mora em São Paulo sabe, chegava cedo para poder pegar fila no ônibus, para tentar sentar e dormir mais uma hora e meia. Chegava no trabalho, saía, ia para o colégio em Osasco, pegava trem, dormia no trem. Chegava sábado, que eu podia dormir, aliás, eu acordava às 5h30, no sábado eu acordava às 5, que daí eu ia andar de skate com os caras, a gente ia lá pro Pico do Jaraguá, descer de skate, ficava o dia todo, dormia na casa deles, ia pro culto, e do culto ia pra casa, dormia um pouquinho, ia trabalhar no outro dia. Mas eu tava com o corpo quebrado, mas feliz da vida. Acabei mudando pra Curitiba, vim pra cá em 94, em 96 mudei pra Ponta Grossa, conheci a minha esposa lá numa apresentação de skate, casei, graças a Deus por isso. Dia 10 de julho eu faço 14 anos de casamento, amém? Aí, naquela época, esse menino que me apresentou me apresentou para Jesus, foi o mesmo que me apresentou para o Rina. Entrei no Bola, mudei para Florianópolis e abri a igreja lá, mudei para o Rio, ajudei a abrir 4 igrejas, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo e Barra. Aí mudei para Curitiba. Cheguei aqui sozinho, com uma esposa e um filhinho e um papel com 15 e-mails de pessoas que queriam bola de neve. Mandei e-mail para os 15, começamos ali na Brigadeiro Franco, no apartamento do Zé. 3 reuniões depois, não cabia mais, fomos para Carisma, as coisas começaram a acontecer. Hoje, a multidão que se reúne, estamos em 60 cidades. Estou ajudando a implantar a igreja em 4 países, Paraguai, Bolívia, Cuba,
Colômbia e estou começando a entrar em Cuba, amém? Então eu começo a... Tudo isso eu acho muito legal, só que o detalhe é, eu não nasci pastor. Vocês estão aqui? Na realidade eu cresci como espírita. Meu avô tinha um templo não, um centro. Meu avô tinha um centro, ele era o dono do centro. Então todo mês eu estava lá junto com ele, cresci nisso. E se Jesus tivesse nessa teoria que os judeus falaram naquela época, se ele não fosse real, você acha que eu iria escolher ser pastor? Meu irmão, eu tive que bater de frente com a minha família, porque na realidade meu avô era muito respeitado nesse meio. E eu tive que bater de frente. Até hoje alguns acham que é fogo de palha. Tudo bem que a palha não se consome. Me converti com 16, estou com 26 agora, né? De skate. Estou com 38 anos e... gente, tive que bater de frente. O negócio ardendo no meu coração até hoje. Mas eu não ia escolher ser pastor se Jesus não tivesse me dado uma experiência que Ele me deu. Por que eu ia escolher ser pastor? Tudo bem, uma das atividades mais nobres da face da terra, mas uma das mais atacadas. Qualquer pessoa pode ter tudo na vida, o pastor não. Tudo bem que eu sou cara de pau, tem, se falar eu não estou nem aí. Mas você vê qualquer pessoa passeando no shopping, tá passeando, vê um pastor, vagabundo. É ou não é? É sempre assim, é sempre assim. Você pode ver qualquer pessoa com um carro legal, é o pastor, ladrão. É sempre, então eu não ia escolher isso. Agora, amados, a experiência que eu tive com Jesus foi tão forte que não existe teoria que possa ser mais forte que a minha experiência. Aí você pode dizer, pastor, essa foi a sua experiência. Tá bom, a minha e a de milhares de pessoas espalhadas na face da terra. Porque, amados, na boa, nós estamos em Curitiba, no inverno. Alô, hello, hello, tá. Queridos, Curitiba, frio, último bairro da cidade. Quem mora no Boqueirão tá feliz de ter vindo pra cá. Agora quem mora no outro lado, igual esses dias eu perguntei aqui pro irmão, o irmão ficou 1 hora no ônibus na sexta-feira com chuva, com 4 filhos no ônibus, vindo pro Recri. Se você não veio porque tava chovendinho, o irmão deu uma lição de moral pra gente, amém? E nós estamos aqui. Cada um de vocês teve uma experiência e nesse exato momento, na face da terra, tem milhares e milhares e milhares de pessoas dizendo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, fechando os olhos, tendo experiências com Ele. Amados, disseram que ele tinha morrido e que o corpo dele tinha sido roubado. Só que no mundo todo, 2013 anos depois, milhares de pessoas continuam tendo encontro com Ele. Sabe o que eu entendo? Que Deus é especialista em desmontar teorias. Porque o cristianismo é o que mais cresce no mundo. Amém? Pessoas têm encontros com Jesus dia após dia. Mas o detalhe é, Jesus não apareceu há 500 anos atrás. Ele apareceu há 2013 anos atrás. E Ele continua sendo o cara mais forte do mundo. Desmontou essa teoria. Amém? Deus é especialista em desmontar argumentos, teorias. Vamos para as lógicas agora. Vamos desmontar uma lógica. Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar seu povo da escravidão. Estou acabando a mensagem, tá? Eles tiveram uma verdadeira batalha para isso. Pois sempre que Faraó consentia em liberar o povo, ele dizia assim, Moisés, vocês podem ir, mas vai ficar um pedaço aqui. Ou as crianças, ou as mulheres, ou o gado. Ele sempre quis que alguma coisa ficasse lá. Daqui a gente já tira uma lição. Quando Deus quer te tirar de um mundo de escravidão, você não pode concordar em deixar nada lá, nenhuma unha sequer. Você não pode querer sair de uma vida longe de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando estava lá. Posso ouvir um amém? Você não pode querer ser livre em Deus mesmo e ter o mesmo sentimento egoísta no seu coração. Deus quer te libertar, mas Ele espera que você esteja disposto a sair 100% da antiga vida. Amém? 100%.
Foi o que Moisés fez. Agora, não foi fácil, porque quando Moisés sair e consegue levar o povo, Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir. E ele sai com o exército atrás dele. Imagina, um exército atrás de Moisés. Moisés lá, de repente, ele ouve um som e ele percebe que é o exército de Faraó. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 14. Abre aí, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 14. Se você é na terrinha, Exodó 14. Êxodo 14, 1, 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, que voltem e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Olha só, o povo já está fugindo. Meu irmão, quando você está fugindo, você quer ir para frente, amém? Aí Deus chega e fala assim: volta. Tá bom, vamos obedecer a Deus. Aí eles voltam. Muitas vezes você está fazendo o que é certo a fazer, e Deus te pede para retroceder um pouquinho, para que você dê um passo para trás. Muitos de nós não entendemos isso. A gente fica bravo com Deus. Mas quando você obedece e se vê numa situação não tão agradável, que foi o caso deles, eles obedeceram, voltaram um pouquinho e ficaram na frente do mar. Quando eles param para ouvir, o povo está vindo, o faraó está vindo com todo o exército dele lá de trás. Imagina você nessa situação. O povo olha para Moisés e começa a dizer: Moisés, você quer matar a gente? Não tem para onde ir. Para frente a gente morre afogado, para trás a gente morre na espada. Imagina você nessa situação. Deus te chama para algo, te dá autoridade para fazer algo, você luta e consegue fazer aquilo que vai ser bom para o povo, mas a primeira dificuldade, eles se voltam contra você. Pastor vive isso todos os dias. Por obedecerem a Deus, eles estavam com o exército de Faraó vindo por trás e o mar à frente. Ou eles morreriam à espada ou morreriam afogados. Olha o que aconteceu. Êxodo 14, versículo 15. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros. Olha só. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Vamos lá. Aqui entra uma parada muito legal, porque alguns dizem, existe uma teoria aí, e uma lógica, dizendo que naquela época era normal, naquela época do ano, naquele exato momento, era normal que a maré baixasse, e assim as pessoas podiam passar com água pela canela. Existe uma teoria muito grande, e tudo bem. Se isso está certo, pastor, mas pode estar certo, tudo bem, que esteja certo. Como é que você me explica então o versículo 26? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, só os filhos de Israel que passaram em águas secas. Até aí. Amados, se a lógica dessas pessoas está certa, o milagre foi maior. Porque se a lógica deles é que a água estava pela canela, os caras morreram afogados com água tudo pela canela.
Em ambos os casos, Deus foi glorificado, amém? Os caras passaram seco e voltou mesmo, ou realmente aconteceu isso num lugar e os caras morreram com água pela canela, os cavalos, tudo. Meu irmão, eu falei tudo isso nessa noite só para te dizer que tem muita gente perdendo o melhor de Deus. Repita comigo, perdendo o melhor de Deus. Pode falar forte, porque tem argumentos fortes, teorias corretas e lógicas coerentes. Tem muita coisa boa, mas nós servimos um Deus que deu um filho para um cara que tinha 100 anos. O detalhe, a mulher tinha 90. Eles não adotaram um filho, eles tiveram um filho. Ele usou um cara que mentia pra caramba, chamado Jacó, para ter as 12 tribos de Israel. Ele usou um gago, Moisés, para guiar o povo pelo deserto. Deus usou um homem que vivia tendo dúvida, chamado Gideão. Deus usou Jeremias e Timóteo sendo novos. Usou Davi, que havia cometido adultério e um assassinato. Usou Jonas, que só reclamava da vida para salvar uma cidade. Restituiu em dobro o falido Jó. Usou um camarada que comia gafanhoto para anunciar a vinda de Jesus, João Batista. Foi na casa de um homem pequeno demais, precisou subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus. Falou, vou na tua casa, não. Chegou lá, conheceu a Branca de Neve também. Como entender um homem que vai curar um cego, que tem todo o poder do mundo para dizer cego, ser curado, mas ele vai gospe na terra, pega a lama, joga no olho, manda o cego se lavar. O cara já era cego, com lama nos olhos, vai enxergar onde a água? Como é que ele vai explicar um Deus desse, querido? Explicar como? Como entender um homem que cura uma mulher, que toca nele? Detalhe, ele estava no meio de uma multidão, todo mundo tocando nele. De repente uma toca, ele, opa, alguém me tocou. Aí os caras falaram, pastor Jesus, todo mundo te tocou. Ele, tudo bem, mas alguém me tocou diferente. Aí a mulher, foi eu te toquei diferente. Vocês estão aqui? Como entender um Deus que levanta uma igreja chamada Bola de Neve e te faz vir aqui ainda? Amados, como entender um Deus tão grande como o nosso Deus? Então posso dar um toque para você que gosta de argumentos? Eu não estou querendo tirar teus argumentos, estou querendo dizer o seguinte: enquanto você ficar com seus argumentos, suas teorias e suas lógicas, você vai deixar de experimentar a maior loucura de todas. Vou ler um texto, 1 Coríntios 1. Esse texto é ruim até de dizer 1 Coríntios, podia ser 1 Palmeiras, né? Mas tudo bem. Amai a todos. É aquele versículo então, Deus é fiel. Aí os caras falam, tá vendo? Versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Enquanto você está querendo provar que o teu argumento está certo, que a tua teoria é certa, que a tua lógica é exata, Deus está levantando os bigardes da vida. Amém? Que diploma você tem? Nenhum, estou estudando ainda. Que moral você tem para falar? Nada. De que família você veio? Da mais zoada de Osasco. Enquanto você está querendo provar por A mais B que não sei o que, Deus está levantando, olha os caras. Alô? Enquanto você está querendo mostrar, não, eu vou provar que eles estão errados, Deus está levantando pessoas para fazer a diferença. Meu irmão, um conselho: se você é um cara firme com Deus e não concorda com essa igreja, eu te apresento 200. Eu ligo para os pastores para te receber, mas não fica apanhando aqui, vai para lá ser bênção. Ou vice-versa, mas não fica com seus argumentos, com teorias, com lógicas, perdendo o melhor de Deus para a tua vida, porque Deus não vai te provar que a tua teoria está certa. Ele vai continuar usando os fracos para confundir os sábios. Pastor, eu sou muito mais inteligente que você. Tudo bem, mas eu estou aqui, você está aí. Entendeu? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, olha só. Pô, prego melhor que você, concordo. Canto melhor que todo mundo, parabéns. Vai pro Got Talent. Sabe o que eu quis dizer agora? Que, amados, quantas pessoas sentadas no banco de igreja com um chamado tão forte, com chamados tão incríveis, com uma inteligência dada por Deus, que só não estão sendo usados em algum lugar porque estão querendo que seja do jeito deles, debaixo da teoria deles, dos argumentos deles. Não, tem que ser do meu jeito. Deus falando, cara, enquanto você ficar assim, eu vou levantando todo mundo que está comendo das migalhas. Um dia eu estava comendo as migalhas, Deus falou, você está afim? Eu falei, tô. Fui fazer um culto em Florianópolis, nunca tinha entrado no culto do Bola de Neve. Você acredita nisso? Deus falou pro Rina, manda o bigard. E eu aceitei e fui. Aí um cara de lá falou assim, por que você não começa o culto igual São Paulo? Eu falei, mas como que São Paulo começa? Aí ele leu um salmo. Eu falei, legal, um salmo. Não sabia de nada disso. Eu ia pra São Paulo e ficava vendo o Rina fazer. Ah, legal, cara. E assim de gente muito mais preparada do que eu, que queriam, me mostra, Deus, se é do Senhor. E Deus olhou para mim e falou, filho, você vai? Eu falei, vou, claro. Deus só quer o seu sim, querido. Ele não quer, se você é muito mais inteligente que a gente, isso foi dom de Deus. Mas não use isso para te matar. Use isso a teu favor. Deus, eu sou inteligente, amém, meu QI é super elevado, mas eu apresento para ti. O que o Senhor pode fazer com isso? Porque Deus está levantando pessoas em várias áreas, amém? Mas não fica tentando discutir com quem. Porque, irmão, esses dias eu fui convidado para um debate na TV. Falei, eu não vou. Porque não quero. Não fui chamado para debater, fui chamado para ministrar. Ah, tá fugindo? Não, cara, eu sei quem eu sou, cara. Não fui chamado para isso, não quero, não vou. Vocês estão aqui? Não vou ter que provar por A mais B que a teoria do cara, a minha tá certa, dele. Meu irmão, eu tenho uma experiência com Deus vivo. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu tô, eu sei para onde eu vou. Então o cara pode falar o que quiser na TV para mim, cara. Eu sei. Fecha seus olhos um pouquinho, abaixa tua cabeça. Hoje em dia existe muita desculpa no reino de Deus. Existem muitas pessoas com desculpas. Escute o que eu estou te falando. E aí quando alguém se levanta para fazer algo, sabe o que vieram falar esses dias? Por que o pastor fez um personagem com ele? Quer aparecer? Falei, mas cara, por que o cara não fez o personagem então? Né? Como é fácil criticar quem faz. Como é fácil criticar os outros. Querido, é muita desculpa no reino de Deus. Nessa noite eu quero te convidar a mudar a sua postura e viver o melhor que Deus tem para você. Sabe o que é? Acreditar nas loucuras dele. De olhos fechados, queridos.
Se nessa noite, eu quero fazer 2 orações. Se nessa noite você está aqui e de alguma forma Deus mostrou para você que Ele é mais forte que a sua teoria, que a sua lógica, eu quero te dizer que Ele não te convida para uma religião. A religião, que Ele vai te afastar de Deus. Pastor, é verdade, verdade. A religião, ela destrói a pessoa. O que Deus nos chama é para relacionamentos com Ele, de amizade. E isso é a maior loucura, porque hoje em dia é pregado de um Deus que está lá nos céus e fica com um raio tentando ver quem está pecando. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que estende os braços e diz: filho, quero ser teu amigo, vem para perto de mim. E é a mesma coisa que eu te falo hoje, querido. Para de ficar achando que Deus está tão longe que não pode te ajudar, que Deus está tão longe que não pode entrar na tua vida e fazer algo diferente. Se você nessa noite quer passar por cima de qualquer argumento que a tua mente já esteja fazendo ou criando, e quer entregar teu coração para Ele de olhos fechados, eu não vou chamar você aqui na frente não. Eu não quero te constranger, mas eu quero te dar uma oportunidade de conhecer a Jesus. Se essa é a tua vontade, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Independente de tudo que você já ouviu, dá uma chance para Ele te mostrar que Ele é mais forte que o teu argumento, que Ele é mais forte que tudo, que Ele é mais forte que a morte, que Ele é mais forte que tudo. Você que está com a sua mão erguida, repete comigo uma oração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque até hoje eu fui guiado pela minha teoria, pelos meus argumentos, mas eu reconheço que há um Deus que me amou tanto, que enviou seu único filho para me dar vida. E nessa noite eu aceito essa vida. Eu declaro que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para esse Jesus, para esse Cristo que eu entrego a minha vida, desde agora para todo sempre. Pai querido, essas mãos erguidas precisam do teu toque. E eu te peço, Espírito Santo, ajude-nos a andar contigo, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus.